Apocalipse, capítulo 2, versículo de número 1, diz assim a palavra do Senhor: escreva esta carta ao anjo da igreja em Éfeso. Esta é a mensagem daquele que segura na mão direita as 7 estrelas, daquele que anda entre os 7 candelabros de ouro. Sei de tudo o que você faz, vi seu trabalho árduo e sua perseverança. Eu sei que não tolera os perversos. Examinou as pretensões do que se dizem apóstolos, mas não são, e descobriu que são mentirosos. Sofreu por meu nome com paciência, sem desistir. Contudo, tenho contra você uma queixa. Você abandonou o amor que tinha no princípio. Veja até onde você caiu. Arrependa-se, volte a praticar as boas obras que no início praticava. Do contrário, virei até você e tirarei seu candelabro de seu lugar entre as igrejas. Mas aí está a seu favor: você odeia as obras dos nicolaítas, como eu também odeio. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vitorioso darei o fruto da árvore da vida que está no paraíso de Deus. Então hoje nós vamos pensar um pouquinho sobre igreja simples a partir desse texto. Mas antes de propriamente falar do texto, eu queria falar sobre um estudo médico realizado nos Estados Unidos, que revelou que toda e qualquer mudança ela é muito difícil. Lembra que a gente está falando sobre a ideia de igreja complexa e a necessidade de mudar de um ambiente complexo, de práticas complexas, para ter uma vida mais simples, né? Uma vida mais objetiva, uma vida mais focada naquilo que realmente deve estar no centro da nossa vida. E nesse caso eu estou falando de fazer discípulos. E esse estudo, ele revela que a mudança é algo difícil para a vida das pessoas. E o estudo é baseado num grupo de pessoas que foi submetido à cirurgia para colocação de ponte de safena. Pegaram algumas pessoas que passaram por esse processo e perceberam que, apesar de todo o esforço que passa pelo processo da cirurgia, algumas coisas, para além daquela iniciativa, elas deveriam ser realizadas, e isso cabia a cada paciente. Por quê? A questão da ponte de safena, a gente pode dizer o seguinte: é parte de uma solução. A outra parte, que a responsabilidade caía ou recaía sobre os ombros de cada paciente, era ter que, por exemplo, mudar seus hábitos alimentares. Por exemplo, mudar outros tipos de hábito, como parar de consumir bebida alcoólica ou parar de fumar, procurar fazer exercícios físicos, tentar reduzir o nível de estresse em suas rotinas, nas relações, no trabalho. E aí, depois de um tempo, alguma coisa em torno de 2 anos, essas pessoas, com todo acompanhamento, depois daquela cirurgia e tal, a conclusão que se chegou foi o quê? Que elas tiveram dificuldade para mudar. Parte da mudança se deu apenas em razão da ponte de safena que foi colocada. Mas aquilo que era da responsabilidade de muitos deles, e pasmem, quase 90% permaneceu fazendo as mesmas coisas. E elas foram informadas após a cirurgia: olha, isso é necessário que aconteça, vocês precisam mudar, vocês precisam dessa mudança, para que vocês tenham uma vida de fato melhor, para que vocês tenham uma vida com mais qualidade. No fundo, o autor lá da pesquisa, na leitura que eu fiz, ele diz o seguinte: o que os médicos estavam dizendo para as pessoas era o seguinte: ou você muda, ou você morre.
Ou você deixa de fazer tudo isso que é ruim para a sua vida, ou você morre. Ou você muda os hábitos, ou você simplesmente, o caminho é esse. Não adianta, e nada adiantou aquilo que a gente fez, que tem que ser reconhecido como uma parte dentro de um todo. E apesar de tudo isso, essas pessoas não mudaram. E aí eu fiquei pensando que isso também é uma verdade com respeito à igreja, que diz respeito à igreja. Muitas vezes nós permanecemos os mesmos, quase que para sempre. Muitas vezes a gente nem está percebendo que a ideia da morte, e aqui eu não estou propriamente falando da morte enquanto aquilo que vai acontecer para todo mundo, mas coisas que nos permitem experimentar um tipo de vida que sinaliza um tipo de morte que está acontecendo de pouquinho em pouquinho, todos os dias, e a gente nem se dá conta disso, porque maus hábitos, eles são levados à frente com muita facilidade. Às vezes a gente fica com medo de mudar, simplesmente porque acha que mudar dói demais. Na maioria das vezes é desconfortável mesmo. Mas a gente fica muito mais preocupado com a dor da mudança e pouco preocupado com a dor da nossa ineficiência enquanto igreja, muitas vezes. A gente se preocupa com uma coisa e com outra não. Isso também mostra que mudar é algo difícil. Por exemplo, existem igrejas que vivem do seu saudosismo. Ah, como era bom aquele tempo. Lembra? Lembra, fulano? Lembra como era? Lembra como o sol brilhava? O sol tinha outro brilho. O céu era mais azul. E ficam presas a essas verdades, mas como se Deus não pudesse fazer nada mais de novo hoje. Então elas ficam presas, aquilo não mudam. Não tiram seus olhos, seu coração do passado. Na verdade, o passado deveria nos ajudar a olhar para frente e experimentar mais e mais e mais novidade em Deus, mas a gente se acostuma, se habituou a viver assim. Ou então, igrejas não mudam, pessoas também não mudam, porque elas ficam presas a questões culturais. Não, isso aqui sempre foi desse jeito, não vamos tirar do lugar não. Não tira do lugar porque isso aqui vem desde o meu pai, era assim, na época tal era daquele jeito, naquela situação funcionava daquela maneira, então não muda. Não muda. Mesmo que aquilo, do ponto de vista de valor para os dias atuais, ele já não tem nenhum. Então, por exemplo, existem igrejas que passam o tempo todo respondendo perguntas que ninguém está fazendo. Por quê? Porque não perceberam que os tempos mudaram. E as perguntas que estão sendo feitas são outras. Daí a necessidade de se movimentar. E quando isso não acontece, isso meio que é inconsciente, elas vão se deixando ser levadas por esse processo, sem perceber que algo que pode significar a morte delas, enquanto membros de um corpo e, consequentemente, de uma igreja, está acontecendo. Elas estão garantindo, às vezes, ou na maioria das vezes, a manutenção de coisas que podem significar complexidades e deixando de viver objetivamente o simples, poderoso e generoso e misericordioso ato de ser bênção na vida das pessoas para a glória de Deus. E aqui, o texto que a gente acabou de ler, fala um pouco disso. Jesus, ele se apresenta com uma mensagem. O texto é registrado por João, mas é uma mensagem direta de Jesus para João e para aquela igreja. Escreve para a igreja de Éfeso. Éfeso era uma das cidades mais importantes de sua época. No mundo antigo, ela era a capital da Ásia Menor. Eu sei que o número agora não vai impressionar, mas
na época era impressionante, tinha alguma coisa em torno de 200 mil habitantes, naquele momento era uma coisa grandiosa, era uma cidade comercial, a mais importante da região, era uma cidade internacional. Eu diria que Éfeso se parecia talvez com o Rio de Janeiro, tinha um porto, enfim. Éfeso também era um grande centro religioso, era um grande centro de culto ao imperador romano, era um grande centro de ocultismo, era uma cidade mística, havia ali um local, um templo de adoração à deusa Diana, templo esse que no mundo antigo foi considerado uma das 7 maravilhas do mundo, tinha uma indústria religiosa ali por trás, era um lugar de muita idolatria e também um lugar de perseguição implacável de cristãos. O sujeito decidiu se manter fiel a Deus num ambiente como aquele, ele era perseguido. Mas em Éfeso também existia uma igreja plantada pelo apóstolo Paulo, na sua segunda viagem missionária, por volta do ano 52. Paulo fica naquela região de Éfeso por volta de 3 anos, e ali houve, então, sinais de um avivamento. Pessoas ouviram o Evangelho, pessoas se converteram, pessoas deixaram suas práticas de ocultismo, de magia de lado e passaram a dar ouvidos ao verdadeiro, único e verdadeiro Deus. E dali também o Evangelho se espalhou. Para vocês terem uma ideia, depois de Jerusalém e Antioquia, Éfeso era a igreja mais importante do mundo antigo. Mas aí, o tempo passa. As coisas mudam. Perguntas estão sendo feitas. Respostas têm que ser dadas. E Jesus, então, agora é o próprio Jesus que se apresenta com a mensagem para a sua igreja. Verso 1, escreva essa carta ao anjo da igreja em Éfeso. Essa é a mensagem daquele que segura na mão direita as 7 estrelas, daquele que anda entre os 7 candelabros de ouro. Escreve que quem está enviando essa mensagem é alguém que tem o controle de toda a existência em sua mão, ou em suas mãos. Alguém poderoso. Alguém que tem o controle, o domínio. Escreve para essa igreja. Escreve para eles que eu sei tudo o que eles fazem. Do seu trabalho árduo, eu tenho conhecimento, da sua perseverança. Eu sei que eles não toleram os perversos. Eu sei que eles são, vou usar aqui uma expressão mais do nosso tempo, bom de Bíblias, conhecem doutrina, conhecem a Bíblia, são capazes de identificar quais são as heresias, quais são os tipos de práticas que poderíamos aqui dizer em nossos dias, são antibíblicas, que poderiam identificar um falso ensino. Eu sei de tudo isso, sei que vocês trabalham duro nesse sentido e que confrontam aqueles que se dizem apóstolos, mas são mentirosos. Sei que vocês sofrem com paciência, sem desistir pela causa do Evangelho. Então é um elogio que Jesus está fazendo. E, em certo sentido, um elogio maravilhoso. Eu sei que vocês estão trabalhando em meu nome, para a minha glória, mas eu tenho algo contra vocês. Então, olha a observação que é feita aqui no verso 4. Tenho contra vocês uma queixa. Você abandonou o amor que tinha no princípio. Então, olha só que coisa curiosa. Mesmo que a gente esteja fazendo coisas, e boas coisas, mesmo que a gente esteja tendo a capacidade, seja capaz de discernir o que é uma heresia, o que é um falso ensino, mesmo que a gente tenha discernimento a respeito de muitas realidades, ainda assim é possível que tudo isso seja feito sem que a principal de todas as coisas seja experimentada. O que eu estou querendo dizer?
Eu adoro, gosto, me esforço no sentido de aprender um pouco mais todos os dias a respeito daquilo que é da natureza do meu trabalho, teologia. Mas o que Jesus está destacando aqui é que teologia, sem a coisa principal, pode colocar em risco a vida de uma igreja. Ele está dizendo o seguinte: vocês fazem tudo isso, ok, é maravilhoso, mas contra vocês eu tenho uma queixa. Vocês já não têm no coração de vocês o mesmo ardor, o mesmo fervor de outrora. Olha que perigo. Então você está dizendo, Denis, que nós estamos agora, por causa disso, liberados dos encontros de quinta-feira, que não devemos nos preocupar em aprender a palavra de Deus? Não, não é isso. Pelo contrário. Na verdade, quando o nosso coração arde pelo Senhor, a gente submete essas coisas ao Senhor. E tudo isso pode se tornar uma coisa maravilhosa. Só que também, quando nós perdemos o encanto, o fervor, o amor, ou aquilo que a Bíblia chama de o primeiro amor, essas coisas podem se tornar em coisas estéreis. Podem ser simplesmente um estudo pelo estudo. O sujeito tem devoção à teologia, mas não necessariamente isso faz com que a sua devoção por Deus aumente. Isso é possível. E Jesus está chamando a atenção para essa igreja de que, muito embora exista, é fato, está concretizado, a possibilidade de Jesus olhar e fazer muitos elogios sobre as virtudes daquela igreja, a essa igreja falta uma qualidade. Ela já não consegue amar Jesus como no princípio. Ela já não consegue se mover em nome de Jesus com a paixão, com o entusiasmo de outrora. Parece que ela conseguiu obter, segundo o próprio entendimento e com sua própria força, o controle das coisas. Já sabemos discernir quem é de Deus e quem não é. O ensino que vem do Senhor e o que não é do Senhor. Nós combatemos as heresias. Nós temos condição de denunciar todo e qualquer pecado porque somos virtuosos no que diz respeito à nossa teologia. Só que faltava a essa igreja aquilo que aconteceu no caminho de Emaús com os discípulos quando voltavam de Jerusalém, conversando com Jesus, e Jesus expunha a palavra, falava a respeito de tudo que tinha que ser, como tinha que acontecer, e depois que eles tomaram conhecimento que se tratava de Jesus que estava a caminho com eles, pelo caminho de Emaús, eles chegaram à seguinte conclusão: lembra que quando Jesus falava o nosso coração ardia? O coração da igreja de Éfeso já não tinha o mesmo ardor. E é por isso que Jesus vem e faz o elogio, mas também faz essa constatação. Vocês abandonaram o amor que tinham no princípio. E aí ele diz: veja até onde você caiu. Ele não está dizendo assim, olha para o pecado. Às vezes a gente costuma fazer isso com as pessoas. Dizer, olha o teu pecado. Que coisa horrorosa. Olha só que tipo de vida que você está levando, olha só que coisa medonha, olha no que você está se tornando. Não é esse tipo de coisa que Jesus está dizendo. Ele está dizendo o seguinte: você chegou a esse ponto por uma razão. Porque o seu amor por mim, ele ao longo do tempo se esfriou. Sofreu ali um arrefecimento. Então, a igreja de Éfeso, apesar de ter virtudes, discernimento espiritual, era uma igreja envolvida com a chamada obra de Deus, era uma igreja que suportava as tribulações para a glória de Deus,
ela meio que conseguia ou achava que podia experimentar tudo isso de uma forma mecanizada. Você já teve esse tipo de sensação? De que parece que você está no controle das coisas? Todo mundo aqui já teve isso? Eu estou no controle, a hora que eu quiser o negócio muda. A hora que eu disser em nome de Jesus, amém, a coisa acontece. A hora que eu disser algumas palavras, a hora que eu fizer algumas coisas, a hora que eu fizer algumas promessas, as coisas vão mudar. Cuidado. Cuidado, porque isso já pode significar um distanciamento real. Uma falta de aproximação, de intimidade. O cara tinha intimidade com os textos teológicos, sabia a respeito de muitas coisas, mas ele já não tinha ânimo e devoção e fervor para dizer: Jesus, eu te amo, tu és tudo para mim. Já não existia isso, porque parecia que eles estavam no controle daquela situação. E Jesus, então, faz uma repreensão. Ele vai dizer: olha, é preciso que vocês se arrependam. A palavra arrependimento tem a ver, no texto original, né, com uma mudança de mente. Tem a ver também com uma mudança de caráter, mas propriamente um sentido mais aplicável, que seria uma mudança de mente. Mudem o jeito de vocês pensarem. O que está acontecendo? É metanoia. Vocês precisam de metanoia. Vocês precisam de transformação. E é uma transformação não para necessariamente uma novidade. Esteja atento a isso. Não é uma proposta para viver uma coisa simplesmente nova. É para viver novidade a partir daquilo que é antigo. O amor que vocês tinham por Jesus. Experimentar Jesus como vocês experimentaram em outro momento de suas vidas. Não deixe que isso se acabe. Não deixe que isso morra. Não deixe que isso se distancie dos seus corações. Por quê? Do contrário, diz o texto, versículo 5: virei até você e tirarei seu candelabro. Vou retirar o candelabro do lugar entre as igrejas. Então, o candelabro, ele tem ali a função de iluminar. O que ele está dizendo é o seguinte: se vocês perderam a capacidade de ser luz, é por falta dessa devoção à minha pessoa, porque perderam o primeiro amor. Vocês não têm luz própria. Vocês não conseguem brilhar no mundo a partir da luz que vocês possuem. Vocês são chamados para ser um reflexo, para de alguma forma iluminar o mundo, ser sal da terra e luz do mundo, mas a partir dessa ideia de unidade, de comunhão com Jesus. Então percebam onde vocês estavam, onde vocês estão, e o quanto isso pode ser trágico na vida de vocês. E, gente, eu diria que essa tragédia que pode alcançar a nossa vida não é tragédia só para a gente. Se você pensar no chamado que tem, se você pensar no privilégio que tem, se você pensar que você é chamado por Deus para imitá-lo e reproduzir na vida coisas que ele realizou, em outras palavras, em alguma medida, ser o que ele foi, nós estamos falando de um chamado muito nobre. Muito nobre. Então, deixar de experimentar isso pode ser trágico para a gente e também trágico para quem está ao nosso redor, porque o nosso chamado é para ser sal da terra e luz no mundo. E ali, aquelas pessoas que estavam em Éfeso estavam encontrando dificuldade, apesar de serem virtuosas em algumas áreas. Talvez aquilo que a gente pudesse chamar da área mais importante ali, elas estavam padecendo, elas estavam sofrendo, elas não estavam experimentando tudo conforme deveria ser. Por quê? Abandonaram o primeiro amor. Abandonaram o primeiro amor
Até usei essa expressão na quinta-feira. Na teologia a gente tem a expressão chamada ortodoxia, que tem a ver com aquela ideia de ideia correta, a doutrina correta, o saber correto. É assim que nós somos chamados para ser, é assim que somos chamados para viver. E você tem a outra expressão, que é a ortodoxia, que é a prática. Então, você tem a doutrina correta e deve viver a partir dessa doutrina correta. O que você sabe precisa ser experimentado na vida. Então, eles tinham boa doutrina. Até certo ponto, praticavam a boa doutrina. Só que a principal coisa, eles haviam deixado de lado, que era a devoção deles por Jesus. Então, é possível ter boa doutrina, ter boa ortodoxia e ser um praticante que deixa a desejar. Principalmente quando nós substituímos. Isso acontece muito. Isso acontece muito, principalmente com pastores, com esse pessoal, os teólogos. Eles têm a teologia, mas essa teologia não faz o cara cair de joelho diante de Deus. Isso não pode acontecer. Toda boa teologia vai nos lançar aos pés do Senhor, vai nos jogar aos pés do Senhor, para que a gente experimente as virtudes, não aquilo que a gente pode ter e produzir enquanto virtudes próprias, mas tudo isso Deus pode usar, mas a partir da graça e do poder dEle. Para isso é necessário intimidade, gente. Para isso é necessário comunhão. Para isso é necessário devoção. Para isso é preciso ter aquela postura de Maria. Sabe, Maria e Marta. Tem hora que o corre-corre tem que parar. Para que você tenha condição de parar diante do Senhor e ouvir o que Ele tem a dizer. Então a gente às vezes se perde no meio da nossa caminhada, porque a gente corre de um lado para o outro, faz um monte de coisa, mas já não tem ardor no coração. O nosso coração já não arde como ardeu em outro momento. A noiva, nesse caso aqui, ela abandonou o amor pelo noivo. Seria uma espécie até que a gente pode dizer o seguinte, olha, um casal, né? Noivo, uma noiva, não tem traição, está tudo certo, mas é uma relação fria. Ninguém diz para o outro assim, olha, você fez isso. Não tem uma acusação de traição, mas não há encantamento. Numa relação, quando se perde isso, aos pouquinhos você vai vendo que um distanciamento vai ocorrendo. Sabe, já não tem mais aquele brilho no olhar. E aí você acha que está, ainda assim, você acha que está no controle, que a qualquer momento você pode experimentar de novo o que experimentou outrora. Só que para isso acontecer, Jesus diz que devemos nos arrepender. Foi assim que Jesus começou. Você lembra qual foi o primeiro sermão de Jesus? O primeiro sermão de Jesus foi: vocês vão conquistar, vocês serão ricos, vocês serão prósperos. Vocês lembram qual foi a primeira palavra que Jesus anunciou? Vamos dizer assim, na série de sermões que Jesus iniciou, qual foi o primeiro tema? Vocês lembram? No mundo tereis aflições, esse foi posterior. Mas ele inaugura o seu ministério terreno dizendo: o reino de Deus chegou. Arrependei-vos, o reino de Deus chegou. Martin Lloyd Jones, um pastor galês, ele dizia em um dos seus sermões que arrependimento é crucial, é fundamental. Por quê? O sermão era intitulado Arrependimento é a porta para a entrada do reino de Deus. Então, sem arrependimento, nós não conseguimos recuperar por si mesmo o fervor que talvez você tenha perdido em algum momento. Você até faz muita coisa, mas talvez seja a hora de você dizer:
agora eu vou parar com isso e vou me dedicar, até para que eu possa continuar me valendo das virtudes que o Senhor me concedeu, mas eu vou fazer isso de uma outra forma. Eu não quero mais estar no controle da situação. Eu quero experimentar de novo o primeiro amor. E para isso é necessário se arrepender. E aí Jesus oferece uma oportunidade para aquela igreja. Ele diz que se eles se arrependerem e praticarem as obras do início, eles podem experimentar novidade de vida. Agora, caso isso não aconteça, do contrário, virei até você e tirarei seu candelabro de seu lugar entre as igrejas, porque você é alguém inútil. É isso que o texto está dizendo. No papo reto, você é alguém inútil. Se você fala em nome de Deus, sem que seu coração esteja ardendo, você não vai conseguir brilhar, você não vai conseguir salgar a terra, você não vai conseguir apresentar a mensagem do Evangelho, não vai. E por isso Jesus diz, por causa disso você pode ser retirado de você essa condição maravilhosa, que é ser um porta-voz do Senhor, que é ser alguém que fala das virtudes do Senhor. Verso 6 ele diz, mas há isto a seu favor, você odeia as obras dos nicolaítas. Os nicolaítas eram pessoas que meio que pregavam uma espécie de que o cristão poderia viver uma vida de qualquer maneira. Então, você pode gozar de todos os prazeres do mundo e também pode gozar de tudo aquilo que é privilégio que Deus te dá. Mas eles tinham em favor deles o fato de denunciarem esse tipo de ensino equivocado. E ele termina dizendo, quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Então, nessa manhã, talvez você esteja olhando para a sua vida e depois de ouvir essas palavras, talvez você esteja olhando para a sua vida e tenha dito, e esteja dizendo para você mesmo, bom, eu sou alguém que tenho boa ortodoxia, eu sei o que a Bíblia diz. Eu até me esforço no sentido de praticar muito do que a Bíblia diz, mas eu faço isso achando que eu posso, por mim mesmo, ver os efeitos sendo produzidos, por mim mesmo, ver as coisas acontecendo. E a maior de todas as virtudes eu não estou experimentando. Eu lembro do tempo em que o meu coração ardia. Eu lembro desse tempo. Eu lembro do tempo que eu tinha entusiasmo. E aqui eu não quero simplesmente dizer, não, isso está acontecendo porque... Denis, você está falando isso porque nós estamos ficando mais velhos. É verdade que a gente vai ficando mais velho, vai perdendo forças, entra numa fase de declínio. Mas a gente está falando do corpo. Por isso que a Bíblia diz que nós temos que ter renovação de mente o tempo todo. E ao experimentar essa renovação de mente, eu e você podemos retornar para o lugar de onde nunca deveríamos ter saído. O lugar em que podemos chamar lugar do primeiro amor. A igreja precisa, para ser uma igreja simples, deixar de ser uma igreja complexa, ela precisa redescobrir o primeiro amor, o caminho do primeiro amor. Então, como eu comecei a nossa conversa, citando aquela pesquisa, falando que é difícil mudar, que mesmo diante da possibilidade de ver a vida chegar ao fim, por livre e espontânea escolha, as pessoas permanecem as mesmas, sem compreenderem que estão fazendo a escolha pela morte. E o que essa passagem nos ensina é que quando nós decidimos nos arrepender, quando a gente decide, toma a decisão de ir numa outra direção, ter a mente transformada, essa é uma decisão pela vida. O que cada um aqui nessa manhã precisa tomar de decisão é uma decisão pela vida. Do contrário, você pode ter a melhor teologia do mundo,
você pode dedicar a quantidade enorme de horas que você pode ter ao longo de um dia para preparar a lição para as crianças, ou eu posso chegar aqui, preparar o sermão, trazer, mas sem amor, isso não tem valor algum. E sem o amor a Jesus, sem a devoção a Jesus, tudo isso pode significar pouca coisa ou nada, ou nada. Então, nessa manhã, para que a gente experimente aquilo que tem a ver com o nosso chamado, ser uma igreja que faz discípulo, eu penso que nós precisamos pensar em mudança, em transformação. É necessário que a gente escolha mudar para viver. Faça essa escolha, mude para viver. Não se conforme com uma vida de morte. Você está vivo, como dizem por aí, vivinho da Silva, mas sem compreender, sem ter ainda discernido que está seco, está árido. E quando a gente chega a essa constatação, nós precisamos então pedir socorro ao Senhor, dizendo: Senhor, me ajuda, eu me arrependo, porque o meu desejo não é experimentar uma vida em Teu nome de aridez, infrutífera, uma vida empobrecida. Eu não quero sofrer o juízo, porque veja, Jesus, antes de julgar o mundo, vocês perceberam que ele começa a fazer isso pelos de casa? Se você não se submeter às minhas palavras, se você não corrigir a tua rota, virei contra você. O julgamento começa pelos de casa. E às vezes a gente está achando que são os de fora que estão com o problema. O problema está nos de fora, quando na verdade esse olhar já sinaliza o nosso esfriamento, a nossa falta de devoção ao Senhor. Porque quando essa devoção existe de forma ardorosa, esse tipo de afirmação para os de fora não é feito. A oração é: Senhor, tem compaixão de mim e deles também. Muda a minha realidade e me ajuda a ser um instrumento para mudar a deles também. Então, nessa manhã, o Senhor também concede para a gente oportunidade para que a gente mude, para que a gente olhe, para a nossa realidade, se lembre de onde esteve um dia, de como foi alguém devotado ao Senhor um dia e deseje viver aquilo. Deseje viver aquilo de novo. Não fique vivendo das lembranças do passado. Eu lembro quando eu cantava com entusiasmo, eu lembro quando eu fazia isso em nome do Senhor com entusiasmo. Lembra? Lembra. Então lembre-se para você continuar a fazer isso. O chamado é para hoje. Hoje o Senhor fala aos nossos corações, bem como falou em outro momento. Mas hoje o Senhor nos chama ao arrependimento, para que a gente retorne ao primeiro amor. Amém? Então, mesmo que você esteja fazendo muita coisa em nome de Deus, mais importante para o Senhor, o que Ele mais quer de cada um de nós, eu me arrisco até a dizer que você pode até não saber tanto de teologia, mas isso não é impedimento para que você tenha com Ele um relacionamento puro, simples, saudável, impactante e fervoroso. Você precisa disso. Eu preciso disso. Nossa igreja precisa disso.